E aí, meus amigos? Firmeza? Bora lá, o que tá acontecendo, Jorge? Tá sentado, olha o que houve. O que é esse microfone doido aí? Esse aqui é para poder não engolir. Nada a ver, né? Isso aqui é porque o nosso método hoje de comunicar com vocês vai ser um pouco diferente. E o que a gente vai transmitir aqui também é um pouco diferente. Vou compartilhar com vocês alguns segredos muito pessoais. Então eu creio que você vai gostar. Como assim segredos pessoais? Vou falar um pouco do sucesso, o que eu vejo. O Júnior está aqui comigo, a gente vai fazer na verdade um bate-papo. E ele vai contribuir muito com a gente, comigo, com a nossa novela do mecânico de hoje, porque é numa pegada de análise do que realmente a gente tem na nossa frente de desafio como profissionais, seja dono de oficina ou não seja. Não só na parte técnica, que é super importante também. Então, por isso que é diferente. Geralmente vocês veem a gente entrar ao vivo aqui, né? Para ensinar alguma coisa sobre osciloscópio, sobre defeito de carro, como faz, como deixa de fazer. Então, hoje o nosso assunto é compartilhar um pouco de histórias também, certo? Superações, tanto minha como a dele. Por que a gente conseguiu vencer alguns obstáculos? Como a gente conseguiu fazer um sucesso, digamos assim, tão rápido? Como aprendeu a fazer alguns diagnósticos que às vezes nunca tínhamos visto ninguém fazer, né? De onde que saiu? Como é que a gente tirou ideias, né? De onde que saiu? Será que é uma luz? Será que é uma iluminação? É o que a gente chama de um método de trabalho, juntando experiência com análise, seja do sistema, seja do que tem na nossa frente, seja para compreender tanto a gente como os outros. E nesse caso que o Júnior começou há pouco tempo e eu há muitos anos, treinamos pessoas, né? Por que será que tem colegas que aprendem, né? Tem alunos meus que detonam, fazem tudo que eu faço e muito mais, né? Mandam literalmente nas suas regiões. E por que outros colegas parece que ficam travados, também fazem o mesmo curso, assistem as mesmas aulas, mas às vezes não conseguem colocar em prática? Acontece, né? Acontece. E é sobre isso que a gente vai fazer esse bate-papo. Então, acompanha aqui com nós. A gente vai deixar livre para vocês durante 7 dias. Depois, esse nosso bate-papo transformador vai ser privado e só vai ter acesso quem é membro da comunidade Motor Forte. Se você não é membro da comunidade Motor Forte ainda, aproveite para entrar na lista de espera. Vou deixar ou aqui nos comentários ou embaixo do vídeo um link que você clica, coloca seus dados e fica esperando para poder ver nós, encontrar com nós lá no nosso grupo VIP daí diariamente para ajudar a resolver os teus problemas do dia a dia aí, de BOs que você pega no carro e também dúvidas que você tiver sobre o uso do osciloscópio e sobre como fazer o diagnóstico. Então, bora lá então startar aqui, Júnior. A gente vai passar aqui uma horinha com vocês, talvez um pouco menos, para compartilhar com vocês sobre isso, né? Nossa visão do conhecimento, o que ele fez com a gente, o que fez com outros colegas que a gente conheceu e assim por diante. Beleza? Boa noite, obrigado pela presença. Aceitado o convite? Eu é quem agradeço aqui a oportunidade. Pois bem, eu queria começar me apresentando aqui, Jossa, porque pode ser que tem gente que, por incrível que pareça, ainda não conhece quem é o Júnior Biava, né? Então, me chamo Júnior Biava, eu trabalho aqui com o Joelson no dia a dia aqui na oficina, dentro da Motor Forte. Também sou um dos instrutores aqui da empresa, né? Então, a gente tá aí no dia a dia com a mão na massa e também conseguindo compartilhar um pouquinho aí do conhecimento aí com a galera. Mas eu acredito que a maioria do pessoal aqui do seu canal, que já acompanha a Motor Forte, já tem uma ideia, já me viu em algum vídeo, né? Possivelmente. Já me conhece. Mas enfim, se alguém não sabe, Júnior Biava na área. Mas e aí, sobre essa tua decisão de se tornar mecânico, ela partiu como? Partiu da onde? O bichinho me mordeu, começou com moto. Quando eu era menor ainda. Que eu vi o meu cunhado, principalmente, andando de moto, e ele mexia nos motores e tal, e eu achei legal aquilo. Comprei minha motinho, e daí meio que por necessidade também, entra na jogada, porque, precisava arrumar, né? E não tinha grana. E aí, começa a desmontar daqui e ali, vai daqui, e começa a desmontar, e comecei a pegar gosto pelo negócio. E aí inicialmente, eu comecei fazendo preparação de motores. Fazia para mim, para os meus amigos, nunca
vendi o motor preparado, assim, fazia pra mim e pros meus amigos que a gente tinha ali a turminha, né? Tá, mas já começou fuçando nas motocas, já pra tirar do original. Isso. É isso? Isso, colocar pistão maior. Cara, na época, eu tô falando de 10 anos atrás. Mas chegou a montar algum motor originalzinho, CGzinho, alguma coisa? Não. Original não. Nenhum. Direto já só anarquia. tunando. E aí na época, eu me recordo bem, não tinha peça. Hoje em dia você vai lá e compra um kit na internet e monta, tá muito fácil. Na época a gente tinha que pegar pistão de outra moto pra adaptar. Tinha que fazer cava de válvula na mão, usava aquelas limas rotativas, enfim. Mas o primeiro contato, assim, foi com a moto. Pra não estender mais, aí eu fui trabalhar numa oficina mecânica chamada Schmid. E aí, lá eu iniciei dentro da oficina, embora já tinha os conhecimentos da mecânica e tudo mais, eu entrei numa autopeças. Mas aí, o que acontecia? Uma vez eu tava na autopeça, é interessante essa história. E eu fui levar uma peça pra alguém e começamos a bater papo com o mecânico lá. E aí ele falou assim, tem um tal de osciloscópio que você coloca aqui dentro do carro no fio, você enxerga o que tem no fio, vê lá dentro do motor. Falei, o quê? E eu sou uma pessoa, Jossa, que eu não consigo dormir com uma dúvida. O curioso, o famoso curioso. Eu não consigo, cara. Tá aí, gente. É a primeira coisa que saiu aqui do nosso papo, que é um bate-papo mesmo, igual a gente faz na oficina aqui no dia a dia, né? Tá aí, ó. Uma coisa que com ele fez diferença, porque é um cara que fez diferença na sua própria vida, e comigo também fez, que é a curiosidade. Um bom curioso vai longe. Isso mesmo. E aí? E aí, eu entrei na internet e comecei a procurar do osciloscópio. Vi vários nomes lá, onde apareceu daí o Motor Forte Tecnologia, participei de um workshop teu, e aí comprei seu treinamento. Veio aluno, né? E aí, o resto da história, assim, eu acho que o pessoal já sabe, não vai ficar muito grande também. Mas aí eu entrei pra comunidade, no suporte, e aí eu comecei, lá dentro da oficina, eu saí levar as peças e comecei a dar pitaco, metido. Eu sou aquele cara que, eu sou metido, e dá opinião, e aqui e lá. E comecei a falar, isso aqui é assim, isso aqui é assado e tal. E o dono da oficina lá, na época, o Diego, ele falou, cara, treina outro rapaz pra gente pôr na autopeça e você vem fazer diagnóstico. Vamos estudar, vamos fazer curso de injeção eletrônica e você vem pro diagnóstico. E eu trabalhei um ano lá e foi um caminho assim sem volta. Gostei. Por quê? Na época, eu estava trabalhando com vários mecânicos experientes. E aí eles falavam assim, o cara que entende de injeção eletrônica é o cara. É fora da curva, porque esse troço aqui é um bicho de 7 cabeças. Mais ou menos assim, não com essas palavras, né? Mas então assim, quem entendesse de injeção eletrônica era considerado um cara fora da curva. E aí eu comecei a ver videozinho na internet e tal, fuçando por curiosidade. E comecei a ver e tal, e falei, nossa, mas isso aqui não é tão difícil assim quanto parece, né? E aí já tinha feito o treinamento do osciloscópio. E cara, pra mim, ver a onda, a imagem, por exemplo, a ignição. O dia que eu vi lá nas videoaulas uma imagem de ignição, eu falei, que é assim, vem positivo, a terra, e daí dá DDP, e daí tem a tensão de disparo. Eu consegui ver aquilo. É materializar algo que você só tinha que imaginar, né? Isso, o que era na imaginação, eu consegui ver aquilo e ligar os pontos. Materializar. E entender, e materializar o negócio e entender de fato como aquilo funciona. Enfim, e aí foi que eu fui estudando e tal, fui aperfeiçoando e tal. E foi, mas o meu primeiro contato com o osciloscópio, até nos treinamentos que eu faço presencial, eu sempre coloco aquela primeira imagem do treinamento, que é que o meu primeiro contato foi em fevereiro de 2021. Isso tem 4 anos. 4 anos até essa data. 4 anos e 1 mês, mais ou menos. Então, foi um desenvolvimento muito rápido, né? Foi. Eu quero entender o motivo desse desenvolvimento rápido, que não é só teu, tá? Não é só para você não ficar grandão aqui, não é particularidade só tua. Eu conheço vários outros colegas que também aprenderam muito rápido. Uhum. E já outros enfrentaram dificuldade. E enfrentam, né? Eu tenho bastante alunos que a gente percebe que às vezes ele tem mais dificuldade do que os outros. Então,
Eu ainda quero entender melhor sobre isso. Eu já tenho algumas ideias. Uma delas, por exemplo, é justamente a história. Ouvindo a tua história aqui, me remeteu a uma necessidade que você tinha e uma falta de oportunidade. Como assim? É parecida com as que eu tive, por exemplo. Porque eu desenvolvi uma vontade, eu tinha que fazer alguma coisa da minha vida. Trabalhava na roça e não tinha como ganhar dinheiro, porque eu via a situação do meu avô, a situação do meu pai. Do jeito que eles começaram, eles estavam, digamos assim, velhos e estavam na mesma, entendeu? Com 10 vaquinhas no pasto, com 5 porcos e 10 galinhas viviam, né? Eu vivi lá. Mas era difícil, a gente não tinha grana, por exemplo, para mandar colocar energia elétrica em casa. Eu já estava com 15 anos, 16, nunca tinha tomado um banho de chuveiro. Então, aí eu fiquei procurando, assim, onde que eu vou, então, fazer algo diferente deles, né? E eu vi na mecânica uma oportunidade. Estudado eu não tinha, né? Porque a escola era muito longe, não tinha ônibus escolar. Não tinha ônibus escolar, você acredita? Então eu tinha que andar a pé, uns 8 quilômetros, quando chovia, me lascava no barro, assim. E o que acontece? A mecânica, para mim, eu vi como uma oportunidade diferenciada. Porque eu vi que todo lugar que ia tinha alguma coisa quebrando, né? Ou era um caminhão velho, um trator, um carro, uma moto, uma bicicleta. E eu vi nisso. E aí eu comecei. Agora, eu comecei por quê? Porque eu não tinha outra oportunidade. E quando eu vim para tentar aprender mecânica, eu também não tinha ninguém que me ensinasse. Que foi o seu caso. Você também não tinha um pai mecânico. Não. Aí você já teve que começar estudando, né? E eu acho que esse é um fator bem relevante, porque assim como eu tive que começar estudando, no caso não foi nem osciloscópio, eu comecei estudando elétrica, eletrônica, princípios básicos, e depois eu comecei a colocar isso em prática e vi que realmente não era tão difícil, só tinha que ter um passo a passo, né? Tinha que ter uma paciência de aprender cada vez mais. E aí, essa necessidade, que eu diria, sendo a mesma coisa que uma falta de oportunidade, fez com que você, digamos assim, aplicasse um jeito de trabalhar já mais preparado. Uhum. Que foi o meu caso também. Então, tanto eu como tu, e eu acho que é a realidade de vários colegas, eles vieram para a profissão, mas sem ter aquela cultura, não é? De aprender muito tempo na oficina. Que talvez seja uma dificuldade que alguém pode passar, porque acontece, ele já está há muitos anos, aprendeu lá com o pai, com o tio, sei lá quem, quando era criança, e hoje está com 30, 40, 50 anos na costa, e ele está com um jeito de trabalhar muito cultural, né? Não está tão impregnado que quando ele precisa mudar, às vezes enfrenta dificuldade. Já está no automático, né? Já está no automático, tudo impregnado, que ele tem um formato. Então é um método de trabalhar que ele já dá conta, né, do modo dele. Já dava conta, principalmente dos carros mais antigos, né? Carburadinho, veio vindo. Só que aí hoje em dia o que aconteceu? Uma revolução, né? Então a reparação automotiva, a tecnologia dos carros sofreu uma revolução. Porém, às vezes o profissional não sofreu, não acompanhou no mesmo nível. E aí o nosso método de trabalhar, no caso esse que eu falo às vezes, gente, que eu desenvolvi. Não é eu que desenvolvi, tem outras pessoas que já usavam, né? O método de trabalhar com uma ferramenta, analisando se o sistema está funcionando ou não, né? Que é o que a gente emprega até no dia de hoje para ter um método formal de trabalhar, parametrizado. Sempre tem um teste para ser feito, né? Não é troca para teste, sempre é testar para trocar, que é o que para mim sempre deu um bom resultado. E você já veio, digamos assim, caiu de paraquedas já com essa única opção. Quem tem a outra opção de trocar uma peça, acaba ficando preso nisso. O que você acha? Então, será que é isso que trava o pessoal? Agora, ouvindo você falar, eu acredito que é exatamente isso. Porque, veja bem, eu comecei em 2021, né? Então, veja bem, eu já entrei no ramo da reparação, do diagnóstico, já com uma tecnologia já bem avançada, certo? Então, por exemplo, eu fico imaginando aqui, cara, no virar dos anos 2000, porque eu acho que foi o Gol GTI
89. 89, eu ia falar 88. Chegou no Brasil. Mas chegou no Brasil. Então veja bem, né? Mas ainda assim era poucos, ainda o carburador reinava. Mas eu acredito que ali, 99, começou a vir os bola, os AT, injetadinho. Quando comecei oficialmente foi nessa época. Então você imagina o pessoal, cara, acostumado a quê? Regular carburador. O que tinha de eletrônico ali? A caixinha de ignição, a bobina, né? O distribuidorzinho aranha. Então o que acontece? Existia-se um método a trabalhar. Óbvio que se eu falar bobeira aqui, você me corrija, porque eu não vivi essa época. Mas eu acredito que, por exemplo, tirava o carburador, dava uma limpada, deixava filézão, trocava velho cabo, via se tinha centelha, velhinho cabo novo, distribuidor rotor tal, ajeitava ali no sincronismo. Se não resolver, era defeito mecânico. É óbvio, né? As maiores buchas que o pessoal pegava eram cabeçote. Então veja bem. Não saía muito disso. E que ferramenta que você precisava na época? Era o joguinho de combinada, uma prensa, talvez, para trocar um rolamento? Mas aí tem uma coisa. Quando eu caí na área, já estava nessa transição. Eu também já caí fora do carburador. Já pegou o início ali, tanto né? que eu mexi muito pouco com o carburador. E quando eu, 98, 99, quando eu comecei, 2000, 2001... que estava reinando era mesmo injeção. Os carrinhos, os Uninho, os primeiros que injeção, se não me engano, saíram em 90 e... os Uninho saíram em 95, por aí, um biquinho só. Esse que estava incomodando. Porque já era carro que tinha com 5 anos, 6, e ninguém sabia arrumar. E é justamente o meu primeiro diagnóstico assim, que eu me empolguei mais foi num Uninho desse, um Uninho EP. Um EP, que monoponta. Porque ele tem interruptor de mínima e até hoje o pessoal às vezes não sabe como é que funciona o interruptor de mínima. Eu vou ser sincero pra você, eu nunca Imagina peguei. Naquela época. Sei que existe, já vi o pessoal lá no suporte, já diagnóstico, então eu já conheço, mas eu mesmo nunca mexi. Então é muito simples. O que faz um interruptor de mínima? A hora que o cara solta o pedal, ele manda um terra para central. Se o cara conhecer o sistema, ele consegue, se estragar o interruptor, ele consegue pegar um fio lá do negativo da bateria e outro lá da central e simplesmente toda vez que ele soltar o acelerador, ele emendar esses fios. Toda vez que ele pisar no acelerador, ele desligar esses fios, ele anda com o carro. Então, Josso, mas aonde que eu quero chegar com o que eu estava falando? Eu imagino, e por que eu digo que eu imagino? Porque quando eu comecei, eu via os mecânicos fazerem assim. Por exemplo, chega um determinado carro lá com problema. Olha, certa vez eu peguei vamos dizer assim, eu tô com um Gol lá com problema. Olha, uma vez eu peguei um Uno que não acelerava, era o TPS. Que o cara vai lá no estoque, na autopeça, pegava o TPS e botava lá. Não resolveu. Mas será que é o MAP? Eu vou lá e pego e boto o MAP. Opa, ficou bom. Resolvi, arrumei o carro, né? E tanto que aonde eu trabalhava tinha um estoque gigantesco lá de peça, né? E era comum os mecânicos pedirem alguma coisinha para teste e tudo mais. Antigamente era mais fácil, né? Mas tinha como eu falei, a coisa mudou, Né? Então, recentemente é impossível o cara trabalhar assim. Mas é exatamente onde que eu quero chegar. Porque veja bem, então antigamente era assim, e era assim e acabou, né? Era assim que fazia, era assim que passava o seu conhecimento para novos mecânicos, é assim que eu via os mecânicos trabalhando também, então era natural que eu também fosse aprender desse jeito. Mas o que acontece? O mercado mudou. Agora é uma diversidade de marca e modelo assim que é absurdo. Chegou um ponto que não é mais... Fica inviável você... Não é que é inviável, é impossível você ter em estoque tudo quanto é peça, tudo quanto é caldo, tudo quanto é marca e tudo quanto é modelo. Né? Tanto que a gente repara que o pessoal está segmentando. Eu só mexo com Volkswagen, eu só mexo com... Tem gente que já mexe só com Toro, Renegade e Compass. Eu acho que é mais fácil. Não é nenhuma marca. Se o cara não entender de diagnóstico de maneira mais aprofundada e não usar o osciloscópio e não entender ele, é melhor partir só para uma marca mesmo, porque entendeu? Daí é o único jeito que ele consegue ter uma pecinha para teste. Né? Porque daí ele já mapeia todos os principais defeitos, que é o que dá os principais defeitos. Se der algum BO assim que é muito atípico, dá-se um jeito e sofre até que consegue. Mas daí não tem... Mas já conhece o sistema, então fica tudo mais fácil. Mas fácil. Não tem desafio, não tem graça daí. Então... Mas eu acho meio xoxo trabalhar só com a marca. Não parece que é uma rotina? Mas claro. Uma coisa que eu amo na profissão é que não tem rotina. Todo dia é um negócio diferente, né? E aí, se o cara trabalha só com a marca, imagina todo dia o cara... Imagina o cara especialista em Amarok.
Meu Deus. E aí a maioria é tudo branca ainda. Aqui que não é especialista, tem dia que chega ali, nós temos com 3 Amarok branca, 4. Imagina você vai tocar. Não, gente, pra quem gosta, no meu caso, né? Eu gosto de trabalhar me divertindo. E nesse sentido de ter uma curiosidade, ter uma motivação, ter aquela coisa. E aí, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que vai pegar? Será que não vai? Monta o motor, né? Será que vai funcionar? Será que não vai? Será que vai ficar bom? Será que não vai? Então essa expectativa sempre me motivou, me trouxe uma alegria, né? E aí nesse caso eu não me vejo, né? É uma coisa muito pessoal, eu não me vejo trabalhando com uma marca só. Eu queria inventar mais umas 4 ainda para ter mais desafios. Então, e aí veja bem, eu descrevi um cenário que até certo ponto era válido, sempre funcionou, sempre deu certo, que eu via que era a maioria dos mecânicos que trabalhavam dessa forma. Porém, em 2021, quando eu comecei, eu não tinha experiência. Então eu não sabia se o Gol dava defeito direto no MAP, eu nunca tinha pego esses defeitos. Então o que acontecia? Quando eu chegava diante de algum defeito, eu precisava fazer o quê? Entender o componente que eu ia testar, o que ele fazia no sistema, como que o sistema funcionava e como é que eu ia testar ele, né? Então eu já... Você queria saber tudo também de uma vez, né? Porque isso é não tudo. Tinha escapatória. Porque isso é tudo. Se você sabe como o sistema funciona, como testar, saber se ele está certo ou está errado, você sabe tudo. E sabe o que? O meu chefe, Ele não te escapa nenhum problema. Ele era uma pessoa muito íntegra, ele gostou tudo pelo certo. Ele sempre falava assim, ó, não me põe peça que não precisa. E eu sem experiência, iniciante, totalmente inexperiente iniciante. Eu falei, eu não posso errar. Porque de um lado ele tava me cobrando. Vai que eu pedia, porque não tinha tudo. Já pensou em encomendar uma peça e botar no carro e não era? Mas você me contou uma vez uma história do Uno lá, que você achou defeito e ele não acreditou. Como é que foi? Do que carro? Não é um Uno? Ai. Vivo-se. Ah, sim, um Firefly. Ele falou que ia te demitir e depois te demitiu por outro motivo, né? Ou não, você que pediu a conta? Não, eu pedi a conta. Não foi bem assim, não. Calma. Foi um Uno Firefly. E foi bem na época que eu tava engatinhando no osciloscópio. Eu quando lembro, eu entrei você pediu pra oficina. ajuda lá na comunidade. Sim, abri um tópico lá e pedi ajuda. Um abraço pro Coimbra, o Coimbra me ajudou bastante na época. Eu mandei mensagem no teu particular, eu lembro que você me respondeu, eu lembro até hoje, que você falou, se o teu patrão não tá eu lembro até hoje, você falou assim, se o teu patrão não tá te dando valor, vem pra cá trabalhar comigo. Eu lembro até hoje. Falou. Não lembro. Falou. E aí esse Uno foi o seguinte, ele tava gravando fora de sincronismo. O cara tava de viagem, vindo de São Paulo, né? Falando de Firefly já é... Apesar 3 de cilindro. Quando fala Uno, o pessoal pensa assim, é um carro simples, né? Cara, mas a tecnologia que tem, hoje em dia, não é mérito só de carrão, né? Qualquer carrico de nada, se marcar um carrinho de bebê hoje em dia, é cheio de tecnologia, né? Cara, era um Uno Firefly em 2021. 3 cilindros. E aí? E aí gravava fora de sincronismo. E aí, cara, foi que foi. Eu fiz um diagnóstico lá com o osciloscópio e comecei a acelerar. E eu pausava a imagem acelerando e vi que o comando não variava. Mas por que não varia? E aí foi. Eu falei, cara, é a polia do variador. Porque eu não sabia o que era, mas eu tinha certeza do que não era. Entendeu? Não era... Isso aí é meio caminho andado já. Não era pressão na época, olha só como... Saber o que não é. Olha como... enfim, como é exatamente o que eu falei. Na época ele pegou... ele tem na tampa a parte eletrônica do solenoide, que daí o parafuso é a parte mecânica, né? Mas a parte eletrônica da solenoide fica na tampinha ali. Igual tem nos Ford, se não me engano, nos Onix também. E aí ele foi no ferro velho e comprou uma pecinha daquela. Não, antes de desmontar, porque ele tem que desmontar o motor, né? Tinha que tirar a tampa inteira da frente, aquele carro lá, 3 cilindros, tem que tirar aquela tampa inteira da frente e dar uma mão de obra lascada. Trabalheira. E aí na época até ele ponhou uma solenoide pra ver se ia parar o defeito. E era acelerar, gravava fora de sincronismo. Mas na lenta não gravava. E através de rotação em fase do osciloscópio, estava sincronizado na lenta, né? Só que qual que era o defeito? Quando a central mandava um PWM para a solenoide para avançar o comando, não ia. E aí ele gravava fora de sincronismo. E foi. De na época, falei, cara, essa polia. Ah, mas e se não for? Falei, cara, eu tenho certeza do que não é, tem que ser ela.
Mas se não for daí, e se você abrir e desmontar e não for, quem que vai pagar a mão de obra? Falei, deixa comigo, se não for, eu mesmo assumo a bronca. Peitei, eu falei, deu o que der, se não der, eu tô lascado. Só que eu sabia o que eu tava fazendo, né? E eu confiava muito no osciloscópio, porque eu via o diagnóstico, eu tava dentro da comunidade, eu olhava tudo lá dentro, por quê? Pra pegar experiência, sabe? Mais rápido, né? Aquela experiência que eu não tinha, que eu falei que eu sofri e tal. E aí foi assim. E aí desmontei e graças a Deus era um filtro de óleo de uma marca que não era tão boa. Ele soltou o pelinho, fiapinho de papel. Nossa. E tapou a peneirinha. Esse motor ele tem uma peneirinha bem na onde entra. Fica a dica aí, pessoal, para vocês que às vezes nunca pegaram. Filtro paralelo causa BO. A gente não gosta às vezes de falar em público e falar de marca, né? Porque fica numa questão de antiética, principalmente por causa que a gente tem uma grande relevância, né, no meio dos mecânicos. Mas realmente é o tipo de economia que não vale a pena, né? Não vale a pena. Então, o cara quer pagar R$20 num filtrinho, em vez de pagar 60 ou 100 num filtro bom, não vale a pena. Quando vê, nesse caso, parou no solenoide e causou um defeito eletrônico, né? Mas podia ter causado algo pior, né? Enfim, deu prejuízo e que nesse caso foi uma oportunidade de você executar o conhecimento, né? E pegar experiência rápida. Mas eu não aplico. Então, é por isso que a parte de manutenção, eu sempre fui considerado um mecânico chato. Porque, às vezes, o cliente ele quer saber mais do que o mecânico, né? E dentro da minha oficina, eu nunca dei espaço. Não importa se o cara é velho, o cara falou uma vez pra mim, eu tive mais de 40 carros. E você, quantos carros teve? Eu falei, eu tive só os 2. Mas eu sei mais de mecânica do que você. Então tem coisa que na hora da teima é melhor então falar o cara procurar outro, mas não fazer o negócio pela metade. Porque depois é o teu nome, né? É o teu nome que vai... porque se der um BO, depois a culpa é do mecânico, né? Então, enfim, a peneirinha trancou e não chegava pressão de óleo até a polia e causou todo esse BO. Mas graças a Deus, na época daí a gente desmontou e viu o que era. E o conceito deu uma subida lá no meio da turma. Opa! E não, até a confiança. A autoconfiança melhora. Isso, cara, isso ajudou muito. Dá resultado. Mas assim, Jossa, até agora eu falei de mim. Pergunta uma coisa aí, então. Mas então, assim, ó, por exemplo, essa foi a minha história de como que eu iniciei na oficina, que eu comecei com moto e tal. Mas você, pelo que você acabou de falar, você é uma pessoa que veio do interior e tudo mais, né? E você acabou de falar que seu pai também era do sítio, né? Da roça, né? Sim. E como que você conseguiu aprender a mecânica se seu pai não era mecânico? O meu caso, eu comecei metido com moto e tal, e comecei com os meus amigos e tal, e fui cair dentro da oficina. Normalmente, mecânico, ele tem um familiar, um tio ou o pai, né? E aí dá oportunidade, ele entra na oficina normalmente lavando peça, alcançando ferramenta e tudo mais, organizando. Mas aí, conta aí, como que você foi parar dentro da oficina? Bom, eu parar dentro de uma oficina levou muito tempo. Eu aprendi mecânica e reparar carro muito antes de eu parar dentro de uma oficina. Porque eu consegui juntar duas coisas que muito depois eu aprendi que são símbolos de sucesso, né? Que é preparação e oportunidade. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a me preparar. Por exemplo, eu aprendia como funcionava o sistema de ignição, sincronismo, né? Mas era só na teoria, eu estudava aqueles negócios, ficava pensando, imaginando, mas não tinha oportunidade de colocar a mão. E aí qual que era a oportunidade? No sítio que a gente morava, não tinha nenhum mecânico num raio de 40 quilômetros. Nem para remédio, entendeu? Então quando quebrava um carro, o pessoal ou arrastava, não tinha nem guincho. Isso era que ano? Ano de 91, mais ou menos. 91, 92, quando isso aí que começou, né? E aí o pessoal quebrava, por exemplo, aconteceu muito, Opala, Caravan, um negócio que eu arrumei muito nessa época. Um dos primeiros serviços que eu fiz na Caravan e Opala, roçava uma polia que tem na frente, não sei se você já viu ali. Polia do comando? Porque ela não é de ferro, ela é um outro material ali. Tipo uma fibra, um troço esquisito, né? Tem um nome que agora não recordo. E aquilo ali quebrava e o carro parava na estrada. E aí o pessoal arrastava com a corda e pensava, nossa, agora eu vou ter que levar para a cidade 40 quilômetros e tal. E aí alguém falava que tinha eu. E o pessoal chegava lá com o carro arrastando e perguntava pro meu pai, né? Falaram que você tem um filho aí que mexe com carro aí, negócio. E aí o pai dava uma olhada. Eu tinha 12 anos, 13 por aí.
Cara, imagina o mecânico, nunca trabalhou pra ninguém, não faria... Aí, mas não tinha opção, entendeu? A oportunidade. Então a oportunidade às vezes não é que exatamente o que a gente busca. Quando a gente fala assim, a oportunidade do cara pensa, não, mas é quando o cara me dá um emprego na oficina, né? Vai ser minha oportunidade. Não é. No meu caso não foi, não é na vida de ninguém. É alguém que precisa, enfim. A escassez. E nessa época, como eu tinha essa certa preparação e essa certa oportunidade, e eu agarrei coragem daí, né? Aí eu meti a chave. Em muitos casos eu não conseguia dar conta, não tinha ferramenta para desmontar algumas coisas, não entendia o que tinha acontecido, ficava quebrando a cabeça. Mas também muitos outros que eu conseguia, né? Por exemplo, como eu já tinha aprendido sobre ciclo Otto, colocar o carro no sincronismo, eu ia conferir, no caso das caravanas, eu girava lá embaixo com a ferramenta, eu via que em cima estava parado, ou não tá girando aqui para cima, né? Aí eu desmontava, via que o negócio estava quebrado. Acho que a primeira que foi que eu sofri, porque tinha que achar o sincronismo e eu não sabia, né? Sofri, acho que levou uns 3 dias primeiro. Porque daí, pra quem nunca fez, não tem ninguém orientando, não existia internet, cara, é só persistência. Tentativa de erro e acerto. Aí eu aprendi um segredo, aí eu executei sem saber, foi inconsciente, né? Depois eu aprendi que tem uma coisa muito poderosa na vida da gente que é a repetição. Cara, não tem nada que supere uma repetição. Se o cara não souber nada, mas ele for teimoso, e ele teima, ele vê, revê, uma hora, cara, ele grava aquilo e começa a se tornar natural. Então, assim começou. Então, daí eu comecei, arrumava o caravan, corcelzinho, né? Muitos corcelzinhos, quebrava a corrente, por exemplo. Corcelzinho tem corrente na frente. Sim. Ali, ela desgastava e começa a fazer barulho, mas os caras não paravam, no sítio os caras não esquentam a cabeça. Na época, até hoje, né? Os caras rodam até cair as rodas, né? Aí o motor parava. E aí, mesma coisa, eu ia lá, desmontava a frente. Às vezes, por exemplo, não tinha peça, eu tirava a peça de um outro carro velho, né? Jeep Willys, picape Willys, então acontecia muito isso aí. Tirava a peça de um, colocava no outro. Quebrava o diferencial, eu tirava de um, colocava no outro. Caixa de marcha, eu desmontava umas 3 para fazer uma. Montava tudo com peça velha, fazia rodar, entendeu? Caixa de marcha também era um negócio assim bem desafiador, porque até o dia de hoje, né? Que é um mecânico que entende de uma caixa de marcha. Agora imagina você desmontar uma caixa de marcha, tirar aquelas engrenagens, né? E aí achar uma que está quebrada no meio e substituir ela. Eu não tinha prensa. Alguns casos, sabe o que eu fazia? Eu pegava o grupo, quem já mexeu com caixa de marcha sabe, eu pegava o grupo, colocava numa sacola, pegava a minha bicicleta e ia na cidade. Entendeu? Com a peça velha, boa, que eu achava outra igual, que tinha lá, o pessoal desmontava muito carro velho. Que, como eu disse, o pessoal andava muito com o carro, até não ter mais nem condição de arrumar. Aí começava a vender peça para os outros, né? Vendia a engrenagem da quarta, daqui a pouco vendia o eixo piloto, né? De picape Willys acontecia muito isso aí, que existia muito na região. Estrada ruim e tal, a picape 4x4 rodava. Eu tenho uns vídeos no canal aí que até mostrei, meu pai tinha uma, ele morreu e deixou, e a gente mantém ela. Tá no tempo, ela tem que cuidar um pouco mais da bicha, mas roda, até hoje funciona. E aí foi desse jeito. Tentativa de reacerto, muita paciência. E moto também, eu cheguei a arrumar algumas, porque daí o sítio, o mecânico de sítio, por causa de ser remoto, né, ele tem que meio que se virar com tudo. Então, eu remendava pneu. O pessoal quebrava uma moto, chegava empurrando lá. Se eu tivesse alguma coisa que poder fazer, eu fazia. Bicicleta também, sabe? Porque não é um negócio assim que tinha serviço todo dia. Quebrava um carro, eu arrumava e ficava sonhando com o próximo. Às vezes levava um mês para aparecer, entendeu? Sim. Mas, digamos assim, então nesse meio de termo, eu fuçava em outras coisas. Motosserra, eu me tornei muito bom na época. Eu tinha motosserra, o pessoal usava na época. E aí motosserra ele não tem muita coisa, né? É 2 tempos, você tira ali, você vai vendo se está quebrado o negócio ou não. Eu comprava as ferramentinhas. Extraordinariamente, acho que até o dia de hoje, ferramenta é um negócio muito barato, né? Cara, com pouco dinheiro você compra uma caixinha que você faz um monte de coisa, né? Sim. E eu me valia disso. Então eu arrumava a motosserra para os outros, desmontava o carburadorzinho, limpava, certo? Trocava a vela, às vezes fazia umas aventuras, né? Colocava uma vela errada, já acontecia de furar pistão no motosserra, porque a vela errada acho que tem faz muito fogo, né? A temperatura muito elevada, então acontecia isso aí. Mas entre erros e acertos a experiência foi acumulando. Legal. E aí sobre entrar numa oficina demorou muito tempo, porque daí quando eu fui para a cidade, fiquei um pouco maior, o pessoal não me dava emprego. Eu pedia, falava, eu sei desmontar a caixa de marcha, eu sei trocar embreagem, eu sei isso e aquilo. O cara olhava para mim assim, não acreditava na verdade, sabe? E não deixava eu mostrar. E daí nisso eu batia de porta em porta.
E recebia muitos nãos, e às vezes até humilhação. Tinha cara que, tipo, zoava, assim, tipo, tá, quem é você, moleque do sítio, vai saber o que de mecânica, sabe? Então, sofri, cara. Foi, assim, uns choques emocionais muito doídos na época que eu pegava mais força, sabe? Falava, mas eu vou te mostrar, um dia você vai saber, entendeu? Um dia você vai saber, entendeu? Quem eu sou realmente e não o que você acha que é. Mas ficava nessa, ficava só com a dor e o sofrimento e o tempo foi passando. E quando depois eu mudei para a cidade, eu não fui trabalhar de mecânico. Eu arrumei outro tipo de serviço, sabe? Eu arrumei, por exemplo, corte de grama, porque eu era do sítio, né? Sabia trabalhar com coisa de roça, né? Cortava grama para os outros, comprei uma roçadeira. A minha esposa esse dia estava comentando. Eu corto grama na chácara lá e para mim é uma diversão, né? Eu contrato um cara que às vezes fica o dia inteiro para cortar a grama na chácara, em 2 horas eu corto tudo quando eu tenho tempo. Né? Aí ela fala, quando eu te conheci, você era o cortador de grama. Então eu fazia isso na cidade, Legal. Foi o primeiro emprego. Mas nos finais de semana, eu pegava o carro dos colegas e arrumava na minha garagem. Tinha muito golzinho, por exemplo, para trocar correia, embreagem, às vezes. Gol quadrado era o que reinava na época, né? E aí, quando eu entrei numa oficina, eu já sabia muito. Sabia montar motor, desmontar. Ainda que eu montava e desmontava motor com peça velha, em muitos casos, entendeu? Por exemplo, o picape Willys acontecia muito de quebrar o girabrequim. Eu desmontava tudo, tirava o quebrado, colocava outro bom, mas tudo usado. E montava e funcionava e rodava. Então eu sabia, coisa de motor, torque, eu tinha, sabe, um conhecimento até bem avançado. Daí me deram a oportunidade de montar um motor já retificado. Aquilo era diversão para mim. Eu pegava o motor de manhã, enquanto não funcionava, não largava. Entendeu? Às vezes ia até a meia-noite e ficava com aquela curiosidade. Será que vai funcionar? Será que não vai? Não sei o quê. Um dos motores que eu mais sofri foi de Chevette. Que ele era muito diferente daí dos que eu estava acostumado, sabe? Porque você pega motor de picape Willys, mecânico antigo aí, vamos lembrar disso, de picape Willys, de Corcel, de Caravan, eles são mais simples. Mas aí o do Chevette é chato pra cacete, sabe? A regulagem de válvula dele é muito apertadinha, eu não tinha lâmina, sofri. Mas enfim... E aí o pessoal, quando o primeiro emprego que o cara me deu na oficina, eu já sabia tanto de mecânico quanto ele. É claro que muitos motores eu nunca tinha montado, mas o motor conceitualmente é meio que parecido, né? Não tem muita diferença. Sim. E tinha umas pegadas diferentes. Eu sabia, por exemplo, achar o sincronismo sem olhar marcação nenhuma. Só olhando a movimentação das peças, porque de tanto sofrer com as motocas, na época eu arrumava as motos 2 tempos e também não tinha quase nada. Né? E aí uma vez eu peguei uma moto Turuna, acho que a moto é 688 a motinha do cara, Turuna, cara. E aí é o primeiro motor, acho que é o primeiro motor que eu montei, que é 4 tempos. E eu não sabia colocar no sincronismo, cara. Eu montava ali, girava e tortava a válvula, cara. Nossa, eu sofri uma semana com essa moto, entendeu? Mas de tanto sofrer ali, depois tendo que virar e ver ali a movimentação, a válvula abre, nesse momento fecha, quando o pistão começa a descer, ela abre para entrar ar, eu comecei a colocar as teorias que eu tinha do estudo que eu fiz na prática e compreender, sabe? Então eu aprendi, conferir sincronismo de motor não era um problema para mim. Resumindo, eu acabava sabendo muitas coisas a mais do que o meu patrão, que tinha 25 anos dentro de uma oficina, olhando onde que estava o pontinho e tal, sabe? Enfim, e aí esse cara me deu esse emprego, sou muito grato a ele, mas ele não me deu esse emprego também, não foi, na verdade ele não me deu essa oportunidade. Deixa eu voltar um pouquinho atrás aqui e explicar, porque assim como acontece com todo mundo, às vezes a pessoa fica procurando uma oportunidade e chega, fulano, me dá uma oportunidade. Isso não existe, sabia? Não existe alguém me dê uma oportunidade, é jeito de falar. A oportunidade, quem faz é a pessoa. Você cria a sua própria oportunidade. Você cria a oportunidade. Você sabe como que eu criei essa minha oportunidade? O cara me deu esse serviço, o primeiro na oficina, porque ele precisava de um mecânico. E não porque ele quis me dar uma oportunidade. E ele viu que eu entendia. Porque... na época, tem uma história do Monza, né? Tem um vídeo no canal, seu título é assim, é diamante, não é estopa. Porque o cara tinha um Monza que estava com o motor fazendo barulho e os mecânicos não quiseram pegar, porque era dia 24 de dezembro. E eu, com a minha curiosidade e vontade de se engraxar, peguei, cara. Eu fiz o serviço pro cara, tirei o kart, vi que tinha uma sujeira lá, uma estopa que alguém esqueceu. Ô, louco. Tirei, tava tampando o pescador, né? Montei, o carro ficou zero.
E aí ele perguntou, e aquele carro do cara lá? Porque na época o Monza era um puta carro, né? Ele queria botar a mão, mas não dia 24 de dezembro, né? Aham. Só que eu botei a mão e resolvi pro cara. Daí eu falei, não, eu resolvi, era assim, assado, tirei lá. Aí que ele me tocou, tá? Esse louco sabe mesmo trabalhar. Pelo menos tirar um kart e olhar a estopa, né? Aí ele me chamou pra trabalhar com ele. Mas enfim, virou motivo de gratidão. Hoje eu sou grato. Posso falar o nome aqui. Chama Alessandro, ok? E mora na cidade de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. É o cara que me deu esse primeiro emprego e depois não parei mais, né? Porque daí para executar o que eu queria fazer de diferente, que nem te falei, eu comecei estudando e eu vi que o estudo sobre a parte física era pouco. Eu tinha que estudar também como é que funciona a elétrica, que a gente não vê, né? E aí quando eu cheguei no osciloscópio. Então, é exatamente o que eu ia questionar você agora. Eu separei algumas perguntas, estou com uma colinha aqui na mão. E agora que o pessoal já sabe mais ou menos a história, sabe Cuidado de que você vai onde perguntar veio. aí, bicho. Estamos aqui ao vivo. Olha, essa aqui eu acho que eu vou pôr você na parede, hein? Essa é complicado. Então, veja bem, agora que todo mundo já conhece e tal, você falou sobre persistência, né? Você falou também Repetição, né? São algumas características, talvez qualidades, que você tinha e que te ajudaram nesse processo de aprendizado, até que você foi para dentro da oficina. Mas, assim, como que você vê esse processo de aprendizado? Aproveitando que você é um instrutor, a parte dos educadores aí da área automotiva, você aí é um dos grandes nomes, né? Como que você vê esse processo de aprendizado? Tem algo que determina se a pessoa vai de fato aprender ou não vai? Por exemplo, assim, fazer um curso, né? Tem algum perfil, alguma qualidade, alguma coisa que essa pessoa, ela tendo ou ela desenvolvendo, ela vai ter um melhor aproveitamento ou não? Assim, resumindo tudo assim, quais são as características, quais são as qualidades, o que uma pessoa precisa para se tornar um cara expert, aquele cara que resolve bronca, que domina? Cara, são muitos aspectos, mas enquanto você estava falando aqui, eu fui escrevendo umas coisas aqui, porque eu sou o tipo de pessoa que eu penso com o dedo, sabe? Isso também já é uma característica. Eu penso com o dedo. Anotação. Sabia que anotar é uma ferramenta de memorização? Tudo que você anota, você consegue memorizar? Eu sempre tive isso. E bem depois eu descobri que realmente é uma ferramenta de aprendizagem. A anotação. Quando está vendo alguma coisa, anotar, está ouvindo, anotar. Porque quando a gente só escuta, ele fica uma proporção pouco que grava, né? Quando você escreve, você já materializou. Então, é uma materialização de algo que antes era só um pensamento. Então, a primeira materialização de alguma coisa é você colocar no papel, certo? Então, enquanto ele estava falando ali, eu fui rabiscando aqui justamente por causa disso aí. Vai vindo as coisas na cabeça e às vezes você não anotar na hora, depois você não lembra mais. Deixa eu contar uma rapidinha. Cara, tem momentos à noite que eu pulo da cama, sabe aquela ideia que você fala, nossa, eu pulo da cama, corro lá no grupo do WhatsApp, chama Radar Ideias. Pessoal, façam um grupo aí no celular de vocês, escreva lá, Radar Ideias, tá? Faça um grupo e todas as ideias que você tiver lá, coloca tua esposa, teu filho, um amigo, e vai lá e anota. Eu faço isso, às vezes eu pulo de noite da cama, cara, com alguma ideia e vou lá e corro e anoto, pra não esquecer, porque no outro dia você não lembra. Desculpa interromper, mas, mas é assim mesmo. É uma ferramenta muito legal, pode ser que ajude alguém. É porque a nossa mente criativa, todo mundo tem mente criativa. Alguns usam mais, outros usam menos, ou tem gente que não acredita, né? Tem gente que fala assim que eu não sou criativo. Você não existe, cara. Todo mundo é criativo. Né? Todo mundo é criativo. Ele tem que acreditar primeiro, né? Senão não consegue usar essa função. Mas a criatividade é uma área importante, porque é onde você vai ter ideia quando não tiver ninguém para te orientar, por exemplo. É importantíssimo. E aí é onde vem a ideia que você consegue ajudar alguém. Isso é muito top. Mas enfim, respondendo você que falou que tem alguma coisa assim que tipo me trouxe, eu posso dizer que foi o que me trouxe e talvez de observações que eu faço de estar mexendo com muitas pessoas ao longo de muitos anos aí, né? Seja na oficina, trabalhando junto, ou seja trabalhando para alguém como funcionário. Eu trabalhei muitos anos de funcionário para os outros, ou seja treinando alguém. Eu já treinei milhares de colegas mecânicos, já ajudei muita gente e a gente é observador também. Então, eu rabisquei aqui, eu vou repetir devagarzinho para vocês, sabe?
dos aspectos que eu creio que ajuda todo mundo a se desenvolver e crescer. Curiosidade, que é o que a gente falou lá no início, que você falou que estava curioso lá, eu também sempre fui curioso. Meu pai falava que eu era curioso, né? Que a pessoa perguntava no portão, teu piá, né? Falava lá em Pinhão, falava piá. O seu piá diz que sabe aqui mexer em carro, né? Ele dava uma pensada assim, uma torcida no bigode e falava assim, ele é meio curioso. Aí chamava eu, então curioso sempre foi, até hoje sou muito curioso, sabe? Repetição. Nessa parte da repetição tem que vir paciência daí, né? Paciência. Eu tinha paciência porque, digamos assim, eu não tinha muito o que fazer no sítio. Cara, não tinha luz elétrica, não tinha TV, não tinha rádio. Eu ia fazer o quê durante o dia? Então eu tinha tempo. E aí era oportuno para mim ficar com aquela paciência e repetindo ali alguma coisa, tentando montar ou tentando desmontar. Na verdade, eu acho que o cara que nunca fez um negócio, desmontar é pior, né? Porque quando vai montar, ele já viu pelo menos o caminho que ele percorreu. E é só fazer o sentido inverso, não é tão difícil. Agora, desmontar, você não sabe onde está o parafuso, você não sabe que chave usa, às vezes está escondido, se dá para bater, se não quebra. Cara, é um desafio. Mas, enfim, com essa repetição de processo, e quantas vezes eu montava, por exemplo, uma caixinha que me deu trabalho, cara, que como eu aprendi praticamente sozinho, é a do Escort. A caixinha do Escort me deu muito trabalho. Cara, quantas vezes eu montei essa caixa e depois de pronto eu vi que esqueci um negocinho, cara. Não dá pra lembrar muitas vezes. Daí tinha que desmontar tudo. Aquele rolamentinho da embreagem que depois que você monta, aí você então olha do lado e fala, então, olha o rolamento aqui. Então essa repetição, só que também de tanto que às vezes eu esqueci uma vez, 2, 3, de repente já não esquecia mais, porque ficava tudo na sequência. Então a repetição, cara, é uma das melhores ferramentas que o cara pode usar. Incrível. Extraordinário a repetição. Por isso que o cara ele precisa saber disso. É ferramenta de aprendizado. Então o cara errou uma vez, faz parte do processo. Uma derrota é uma fase temporária de uma vitória. Ela só se torna um fracasso se o cara desistir. Mas se ele continuar, na próxima ele acerta, ou se não continua na próxima, na 10ª ele acerta. Eu li uma história uma vez do cidadão que criou a lâmpada, ele errou, ele tentou fazer e não deu certo 10 mil vezes. 10 mil vezes, eu não sei se é verdade essa história, mas, cara, já li em vários lugares, deve ser verdade. 10 mil vezes. E aí, quando ele estava em 5 mil vezes, alguém perguntou para ele, cara, por que você não desiste? Tipo, tá perdendo tempo aí, gastando dinheiro e tempo e tal. E ainda não descobriu. Você errou 5 mil vezes? Sabe o que ele respondeu? Eu não errei 5 mil vezes. Eu descobri 5 mil vezes de como não funciona uma lâmpada. Olha o nível de persistência. Olha como é que tava a mente do cara. Como é que um cara desse como é que um cara desse dá errado? Imagina como é que um cara desse não atinge o objetivo? Não tem como. Não tem. Uma hora ele vai acertar. Foi o que aconteceu. Então, às vezes o cara nem era muito inteligente. Mas 10 mil vezes, cara, quem de nós que teima com o negócio 10 mil vezes? Cara, eu falo pros meus alunos, às vezes, cara, ele assistiu uma aula, às vezes, não entendeu? Fala, cara, vai lá e assiste essa aula mais uma vez. Às vezes o cara já não quer ir. Eu tenho um exemplo, o Coimbra, que falou pra você que te ajudou, que ele era um mentor mais antigo nosso, que ele falou assim que no começo ele não entendia nada também, tava sofrendo, daí ele falou, mas eu tive que assistir algumas aulas 10 vezes. Aí entendeu. 10 vezes, não é 10 mil, né? Então olha a diferença, né? Perto do cara da lâmpada lá. Enfim, a repetição, cara, é extraordinária. O cara que entende isso e aplica, ele é praticamente poderoso para fazer qualquer coisa e aprender qualquer coisa. É muito boa. Então esse é um ponto meu, né? Que eu vejo que quem tem isso também vai muito bem na vida, né? Decidir o que ele quer, começar a fazer e repetir o negócio. Precisa de paciência, persistência, né? E eu acho que a mais forte de todas é a autodisciplina. Eu citei 4 coisas aqui: curiosidade, repetição, persistência e autodisciplina. Por quê? Que a mais forte, a mais topzera é a autodisciplina. A autodisciplina é uma ordem para si mesmo, né? Por exemplo, tem autoestima, né? A pessoa gostar de si mesmo, tem um monte de coisa que é auto, que é a respeito de si próprio. E a autodisciplina é o poder de a gente se dar uma ordem e executá-la. Isso é poderoso. Por causa que o negócio é o seguinte, falando de autodisciplina... Pega a visão aí, galera, pega a visão. Ó. Falando de autodisciplina, tem uma coisa que ela é assim, se destaca muito pela questão que às vezes o cara está fazendo um negócio que ele não gosta. Entendeu? Faz parte. Vamos pegar um caso de um mecânico. Acontece diariamente na oficina.
Às vezes tem um mecânico que ele gosta de montar o motor do carro. Só que aí, por exemplo, a hora de trocar uma embreagem, que sai aquele pó na cabeça dele, ou a hora de, sei lá, trocar um rolamento de roda, ele não gosta. Entendeu? Então, como que ele faz para atender isso também? Porque o cliente dele precisa que seja resolvido os problemas do carro, né? Então não é só o motor. Como que ele faz para desenvolver outras habilidades e para ser multifunções? Usando autodisciplina. Porque aí, no caso, outra coisa também que é muito comum, o mecânico, geralmente ele gosta da parte do carro ali, executar as coisas que é necessário, porém ele não gosta de atender cliente. Né? E é uma coisa absolutamente necessária, né? Ter paciência, entender o cliente, se comportar diante de um cliente, não só para montar a sua oficina, mas para ajudar o seu patrão, né? Imagina o seu patrão, o cara precisa pegar férias, né? E se o cara ficar doente? A oficina vai parar? Então, você veja a importância de alguém que tem capacidade de, com autodisciplina, aprender uma habilidade que ele ainda não sabe. Que é o que você falou, multifunções. Eu acho que é uma palavra assim extraordinária e que talvez as pessoas desconheçam e por isso não acabem não praticando. Talvez esse seria um ponto para você falar também, já que nós estamos falando de qualidades, né? Porque hoje em dia, se o mecânico não for multifunções, ele vai ficar limitado, né? Talvez não vai conseguir aquele aumento que ele deseja, não vai conseguir pegar uma linha de carro melhorzinho, então tem tudo isso, né? Então, e essa parte de desenvolver multifunções, a pessoa tem que ser multitarefa e, portanto, usar autodisciplina, porque dentro da área, seja qual for, vai ter isso, né? A parte que o cara gosta e a parte que ele não gosta. E aí, para ele fazer uma coisa que ele não gosta, ele tem que usar a autodisciplina, que é esse poder de se dar uma ordem e cumpri-la. E a minha técnica que eu posso compartilhar com vocês, ela funciona assim. Se você gosta de alguma coisa, faz. Gosta, faz. Certo? Se você não gosta, porém é necessário, faz. Por quê? Pela repetição, você vai aprender. E você vai descobrir que quando você aprender a fazer essa coisa, você já não vai gastar muita energia quebrando a cabeça, com medo, para executar isso. E você vai passar a gostar, porque você vai fazer automaticamente. E aí, com isso, você consegue desenvolver outras funções, como é o caso de atendimento, por exemplo, seja qual for, e aí você vai ficando um profissional mais completo. Vai se destacar dos outros, vai merecer um salário maior, vai ter condições de montar a sua empresa, e aí, disso aí você vai conseguir aplicar na sua vida inteira. Entendi. É como se fosse dirigir, né? Porque quando você dirige, você não pensa para trocar marcha, para acelerar, você faz aquilo tudo meio imediato. Por exemplo, é normal a pessoa estar dirigindo e conversando com alguém do lado. Então, o ato de dirigir, de tanto que você repetiu, Fica automático. praticou, você acaba fazendo sem gastar energia, né? Exatamente. E tudo aquilo que o cara tem facilidade, ele passa a gostar. Então, às vezes, o cara fala assim, eu gosto de tal coisa, né? Falando de trabalho, né? De alguma coisa operacional assim. Mas se for ver bem, por que ele gosta? Porque ele sabe fazer. Então... É verdade. Então, tudo que eu conseguir aprender, eu vou começar a gostar. Sim, principalmente no trabalho, porque se é um negócio que eu aprendo e dá dinheiro, vai me trazer uma fonte de alegria, né? Então, é impossível não gostar daquilo. E aí, nesse caso de a pessoa ser autodisciplina, não significa que o cara é autodisciplinado e consegue fazer multifunções, significa que ele vai fazer tudo a vida inteira. Mas ele precisa saber fazer. Porque, por exemplo, quando o cara sabe fazer, ele vai saber delegar, por exemplo. Vai saber recrutar um funcionário, vai saber orientar os outros, vai saber trocar ideia. Então, essa questão de conseguir desenvolver, repetindo, não precisa fazer a vida inteira, mas para aprender é muito importante ser multifunções. Eu, por exemplo, eu comecei na mecânica, a primeira coisa que eu tive uma noção assim legal. Depois, eu fui para uma coisa que não é tão agradável, né? No meu caso não foi, mas para aprender elétrica, entendeu? Eu tinha que aprender. Aí, por exemplo, você pega um cara que até hoje, o cara é só mecânico, é só eletricista, ele é meio profissional. Ou menos que isso. Né? Não dá para ser. As coisas se fundem. Pode ser considerado. E vem a eletrônica também, certo? E eu venho aprendendo isso e aplicando a vida inteira. Depois entender sobre eletrônica, depois eu aprendi sobre relacionamento interpessoal, que ajuda pra gente ter um bom relacionamento, né? Começa na família, vai para a porta da oficina, para atendimento, para recrutar, escolher cliente.
Então são várias habilidades ao longo do tempo que eu tive que desenvolver. E às vezes é coisa que eu não gostava. Mas com autodisciplina, repetição e essa consciência de que é necessário, eu superei. Me considero uma pessoa de sucesso. Olha aí, galera. Pegaram a chave do sucesso aí. Pega a visão, pessoal. Eu espero que vocês estejam entendendo tudo isso que o professor Joel está trazendo aqui e tirando proveito. Por exemplo, desses tópicos, dessas qualidades que ele falou, a gente pode levar consigo, levar para cada um e aplicar no dia a dia, ou de repente, óbvio que não dá para explicar a fundo o que cada uma quer dizer, mas às vezes você ser capaz de ir lá e pesquisar um pouquinho, tem um despertar, né? Tem um despertar, né? Tá legal, tô gostando. E aí, tem mas mais assim, alguma coisa? Nesse processo de crescimento profissional, né, o que você julga que é mais difícil o cara desenvolver assim? Cara, essa é uma pergunta que pegou mesmo, hein? Cara, o que é difícil? Na verdade, essa questão de considerar uma coisa difícil é muito relativo. Assim como, por exemplo, bom e ruim. Aquilo que para uma pessoa é muito ruim, às vezes para outra pessoa é bom. E nesse caso de difícil, é a mesma coisa. Ela é difícil para alguém e outra pessoa acha fácil. Já viu isso aí? Sim. Por quê? Mas volta lá no que a gente estava falando agora há pouco, entendeu? De gostar ou não gostar. O cara acha difícil geralmente quando ele não sabe. Depois que ele aprende, tudo ele vai achar fácil, né? A gente vê um cara fazendo na TV um malabarismo. Você olha, cara, isso aí é negócio difícil. Mas ele é um ser humano igual a você. E ele aprendeu aquilo por repetição e teimosia e foco e aprendeu. Então, se você quiser também, você consegue aquilo. Talvez demore mais tempo, porque o tempo aí muda de pessoa para pessoa. Mas que consegue, se tiver uma decisão. Então, eu acho que o mais difícil é a pessoa compreender o que é necessário fazer e executar isso, porque a gente tem uma necessidade, isso é do ser humano, né? Que é ter alguém te comandando, né? Não tem homem que a mulher tem que mandar nele? Senão ele não faz nada. Né? Tem. Ele olha a louça lá, não vai lavar. Se a mulher não deu os gritos com ele, não vai lavar. Né? Eu te digo que tem porque... Então, não tem criança que ela sabe fazer tudo, mas se os pais não dão uns gritos e não mandar, ela não faz. Então a gente carrega isso desde a infância. E a gente tem isso aí até agora. Você pode pensar que não, mas tem. Você tem, eu tenho. Então a gente tem essa necessidade de alguém estar mandando. Por que disso? Foi acostumado e ficou nisso, mas dá para mudar. Porque o ideal não é precisar de alguém nos mandar. O ideal é a gente mandar a gente mesmo. Então daí que vem, por exemplo, a proatividade. É muito falado, né? Muita gente ensina, até dá curso de como o cara se tornar um proativo, proatividade. Que é coisa básica. Por exemplo, você está conversando com alguém, aí você vê que a pessoa deixa cair um papel no chão. Se você for proativo, tiver proatividade, você não pergunta se a pessoa quer que pegue. Você agacha, pega o papel, ainda mais se for uma pessoa mais velha, né? E devolve na mão da pessoa, entendeu? Então, é nesses simples detalhes que você vai se autotestando. E essa capacidade, se eu pudesse resumir, em poucas palavras aqui, o que é mais difícil é estabelecer uma consciência de a gente saber essas coisas, que eu preciso me dar uma ordem e executá-la, eu preciso tomar minhas decisões, ou seja, saber o que eu quero, fazer uma meta de vida para daqui 5 anos, porque daí eu vivo hoje, executo o que eu posso hoje, lembrando de lá. Porque se eu não ficar pensando o que eu quero ser daqui 5 anos, eu não vou fazer nada. Vai passar os 5 anos, eu vou chegar lá e vou estar ganhando R$2.000. Entendeu? É isso que acontece com a maior parte das pessoas. Então, eu acho que o mais difícil não é conseguir, mas é estabelecer consciência de que precisa, o como conseguir e qual é o primeiro passo. Que eu creio que nessa live aqui, estou gostando, não estava nem preparado nada, mas vai saindo aqui, entendeu? Porque a coisa da vida fica natural, né? Coisas que comigo funcionaram. Uma decisão, um foco, e aí... O que atrapalha às vezes é que a pessoa, por exemplo, ele já tem um método que funciona, né? Uhum. Ele já está do jeito tradicional na oficina lá, fazendo o diagnóstico, trocando peça e já ganha o dinheiro dele. Então ele fica preso nisso. Então outra coisa também que eu acho difícil é se livrar desse pseudo-conforto, né? Ou pseudo-sucesso, né? O cara, por exemplo, está aí numa empresa, daí ele ganha R$3.000 e está feliz e paga as contas dele. E ele não enxerga que ele tem poder de aumentar isso para 5.
ou se tornar patrão e ganhar 50 mil, 100 mil por mês. Cara, a única coisa que limita a pessoa é ele mesmo. Pode ter certeza. Eu sou prova disso e qualquer pessoa que teimar pode vir aqui conversar comigo que eu consigo te provar que é você mesmo que se limita. Por quê? Eu sou uma prova disso, entendeu? Eu sou um cara superador e eu gosto de superação e eu superei sempre e estou disposto a superar até minhas limitações. Tem coisas que eu não sei fazer, cara, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, daqui 5 anos vocês vão me ver fazendo coisa que hoje eu não sei. Então, dentro desse contexto, a gente pode afirmar que a pessoa tem que gerar uma capacidade de olhar para dentro de si mesmo e que é uma coisa muito difícil, eu falo por mim, é uma coisa muito difícil, olhar para dentro de si mesmo e identificar qual então a área que você tem mais dificuldade ou que não está bem desenvolvida e procurar desenvolver, né? Mas assim, ó, professor, nosso tempo está curto, já deu de ver que você tem um grande conhecimento além de diagnóstico automotivo também na percepção de pessoas e entender acho que é a experiência, né? do ser humano. A experiência de vida, né? Acho que a melhor maneira de aprender a nadar é jogar o cara no rio, né? Então, legal. Se as pessoas que não sofreu, às vezes, ele tem que se esforçar mais para adquirir experiência. Mas o cara que já passou fome, já sofreu, já foi humilhado, ou ele se supera ou se mata, né? Não tem meio termo. E no meu caso, eu sempre encontrei garra onde mais ninguém encontrava. E mesmo com dor, mesmo com raiva, mesmo com fome, eu persisti, né? Naquilo que eu queria e tal. E o que eu queria não era só ser mecânico, mas era fazer algo que meus colegas não faziam, entendeu? Sim. Que iam, os caras pensavam em jogar truco, jogar bola, entendeu? Tomar uma cervejinha e daí queria conquistar as meninas, mas não tinha nenhuma bicicleta que prestava. Eu falei, cara, que eu tenho que ter um carrinho bom, né? Eu tenho que arrumar dinheiro para comprar uma motinha boa, um carrinho bom, né? Para me chamar já ia no plano, já ia no planejamento já. As meninas, para me chamar as meninas para dar uma volta comigo. Apesar que eu fui comprar carro e já era casado. Não deu muito certo. Mas enfim, o conhecimento nunca foi perdido. A gente pensa primeiro em coisas materiais, que é mais fácil, né? Que a gente quantifica, né? Tem gente que tem sonho de ter um carro, ter uma casa. Mas o processo para você conquistar isso, às vezes te ensina mais do que a conquista. Quando conquista, você vê que o melhor não foi você conquistar a coisa material, mas quem você se tornou no caminho. A experiência, a coisa que você teve que superar, as humilhações que você teve que perdoar, por exemplo, e assim por diante. Legal. Agora, para encerrar, porque nós já estamos com um horário meio em cima do laço, eu vou mandar 2 perguntas junto aqui, e aí eu acho que você já vai responder elas, porque tem tudo a ver uma com a outra. É verdade, professor Gelson, que você já treinou mais de 10 mil pessoas, e nesse contexto de toda esse pessoal, que eu até acho que é mais, dessas pessoas, quantos que você acha que ficaram realmente preparados para o mercado? Que tiveram um aproveitamento melhor assim do treinamento? Como a gente estava falando de características e tudo mais, eu acho que dá para complementar nessa parte. Tá. Essa pergunta é um pouco mais fácil, né, do que aquela anterior. Deixou mais suave aqui. Bom, observando assim o comportamento das pessoas e depois que algumas desenvolvem, a gente troca uma ideia e consegue perceber. Então eu consigo observar e te dar uma resposta assim bem simples. O que eu vejo mais segurar o pessoal de não desenvolver, por exemplo, eu não tenho muitos treinamentos, é só de diagnóstico, é o que eu mais amo e para mim acaba sendo fácil fazer, né? Porque a gente vive no dia a dia também, eu não preciso pensar para fazer isso, está tudo impregnado. Acho que é uma zona de conforto também, né? Já está no automático. Eu tinha que fazer uma coisa que para desenvolver, né? Mas e nesse caso, de tanto fazer muitos anos, então tipo para mim é fácil, mas também tem um lado que tipo a gente sempre tem resposta, né? E acaba sendo um bom produto. O que eu vejo que o pessoal não desenvolve, sendo que é o mesmo curso, por que alguns desenvolvem tanto, né? Realmente, é um bom questionamento, né? Por que alguns desenvolvem tanto? O treinamento é o mesmo. Por que tem gente que vira águia e tem gente que fica ainda que nem pombo? Porque tem vira águia e tem gente que ainda arrastando a barriga no chão, né? Que nem uma cobra. Tem uma série de coisas que influenciam, né?
Tem uma série de coisas conversíveis. Tem colega, por exemplo, que ele mora num lugar que a internet é instável, então pode atrapalhar ele, né? Está no meio de uma aula, cai a internet, ele desanima. Mas são tudo fatores externos que não são os mais relevantes. Eu acho que o que é mais relevante mesmo é o fator cultural. Que jeito? Você, por exemplo, vamos pegar você como exemplo. Você é um cara que desenvolveu, da turma que conseguiram desenvolver, e você não era mecânico antes, então você não tinha um método de trabalhar, né? E o pessoal que tem um método tradicional, que vai se virando, eles têm dificuldade de largar isso, né? Então eles são apegados e têm dificuldade de mudar a sua cultura. Eu acho que é o que mais trava o pessoal, é a questão cultural. Deixa eu ver se eu entendi. Então, ele já tem uma maneira, um método de trabalho, certo? E aí ele já tá com aquilo no automático, já tá no subconsciente e, que nem você falou, ele já acaba fazendo meio que sem pensar. E na hora de mudar um pouco da perspectiva, a forma de trabalhar, esses hábitos que já está impregnado acabam dificultando, porque quando vê, já fiz aquilo lá, por exemplo, já troquei o componente e não deu certo. Isso. O que eu podia dizer para você que representa isso? É como o cara vai construir um galpão desse aqui, uma casa, e pega um terreno limpo. É muito mais fácil do que ele chegar lá e ter um galpão velho, que ele tem que tirar os pilares do chão, que às vezes está uns 20 metros enterrado, que ele vai sofrer pra caramba. Então, o que acontece muito é o pessoal, às vezes, ele está preso num pilar velho que ele não consegue quebrar ele. Então, e ele precisa quebrar aquilo para poder construir uma base nova e construir um novo. O que mais atrapalha, às vezes, o cidadão é que ele já sabe um pouco. Só que ele sabe de um jeito que vai limitar ele. Então, aí ele vai ter dificuldade de, digamos assim, abrir mão disso. E eu vejo que isso é o que mais segura o pessoal. Por quê? Porque eu observo um pessoal que entra, por exemplo, nos meus cursos, que eles chegam assim, e até quem está me ajudando a fazer os treinamentos. E aí o que acontece? Depois a gente faz um comparativo, esses caras que chegaram realmente não sabiam nada, tipo, não tinham noção da área. Cara, desenvolveram de um jeito extraordinário, numa velocidade que você fica assustado. E às vezes aqueles que chegam que já têm muita experiência, desenvolvem um pouquinho, daí voltam para onde estava, sabe, você entendeu? Uhum. E aqueles são superados muito mais rápido. São superados muito mais rápido por aqueles que não tinham nada na mente. Então, acho que é uma questão de ter coisa no HD que não vai abrir espaço para outra. E então requer esse desapego. Então, às vezes, o cara ele tem que abrir mão do que ele já sabe para ele conseguir aprender a outra. Tem um nome para isso, agora me fugiu. Criar espaço. O pessoal fala de mente aberta também, né? Ter a mente aberta. É criar espaço, entendeu? Não é que vai jogar fora, mas se ele não esquecer um pouco do que ele já sabe, ele não abre oportunidade para aprender outra coisa nova, entendeu? Então, o que eu vejo que mais trava. Cara, se fosse pegar assim, os milhares de meus alunos, eu ia dizer para você que 90% deles, o que mais atrapalha é o fato dele já saber se virar na oficina, entendeu? Cara, esses dias eu fui num ambiente e lá eu vi uma mensagem que eu anotei para mim não esquecer. E eu gostaria de ler ela, que tem tudo a ver com isso aí que você está falando. Vamos ver, lê aí. Nunca pense saber de tudo, porque você não estará disposto a aprender mais nada. Nunca pense saber tudo, porque não estará disposto a aprender mais nada. Eu acho que tem uma guerra aí, que realmente, quando a pessoa pensa que já sabe tudo, ele se imobiliza, né? E na verdade, o significado de viver é sempre você estar em busca de algo novo. Então, eu acho que, certeza que o segredo de você estar vivendo realmente e se aproveitar como ser humano é você admitir que sempre tem coisas para aprender, e porque realmente vai ter, nunca vai saber tudo. Nossa vida passa rapidão, que a gente não dá tempo de aprender tudo o que gostaria, o que é possível aprender. Mas nesse caso, que se fecha, a gente acaba fechando em um certo ambiente, que é dentro da oficina, né? E aí o fato do cara ele se virar dentro da oficina, do jeito dele, às vezes trocando mais peça, demorando mais tempo, quebrando mais a cabeça, se esgotando mais, mas ele se vira, né? Sempre então ele está apegado com isso. Sempre deu certo. Né? Então, às vezes, conscientemente ele pensa, não, eu preciso acrescentar novas informações e fazer outros testes, mas só que inconscientemente ele acaba se comportando diferente. Ele acaba sendo travado, ele acaba indo pelo costumeiro, entendeu? Porque o costume ele é mais forte do que o pensamento racional, né? O costume, tem gente, por exemplo, que ele comete um erro, né?
E daí depois ele, cara, eu não queria ter feito isso. Por que que acontece isso? Porque ele ele tá acostumado a fazer aquilo, ele faz sem pensar. Então esse é o caso, o pessoal às vezes sem pensar ele acaba deixando as suas coisas, compra o celular, deixa na gaveta, né? Ou deixa de lado, ou compra um curso meu em vez de ver as aulas, rever. Ele pega e vê 2, 3 e pula, não tem paciência. Por quê? Estou me virando, né? Eu tenho Gol aí, eu tenho uma bobina de cada, vou me virando. É hora que ele pega um HB20, um carro diferente, já acabou o mecânico, né? Sabe o que eu vejo já também? era. O cara chega com um problema na ignição, por exemplo. Aí ele vai lá e assiste só a aula de ignição. Só que ele pulou todo o processo que vem antes, né? Configuração. Aí ele tá com problema de corpo de borboleta. Ele vai lá e só quer ver o negócio do corpo de borboleta. Aí, tá perdendo o acelerador. Suporte, o carro não acelera, ele acha que é corpo de borboleta. Fica bravo. Às vezes não tem nada a ver. Às vezes o que está causando é uma estratégia central não tá acelerando porque o carro ou tá fora do sincronismo, ou tem ar falso, ou tá com a bateria ruim, o alternador tá com problema, tem outra coisa causando. Então, mas isso é porque isso é fator costumeiro, o pessoal vai muito no efeito e esquece da causa, né? Então, acho que o nosso método é isso, trabalhar dentro da causa, que daí não tem erro. Beleza? Respondi? Consegui? É isso mesmo, é isso mesmo. Aqui a parte de perguntas era o que a gente tinha separado para bater um papo hoje. Show de bola, se tiver alguma coisa, manda aí. Eu gostei, obrigado. Eu creio que foi assim surpreso por coisas que você nem está acostumado a falar, mas acaba saindo, né, no meio do bate-papo e vai ser útil para muitos colegas, isso eu tenho certeza. Beleza, meus amigos? Então um abraço para vocês, vamos ficando por aqui. Se caso vocês gostaram desse tipo de bate-papo mais espontâneo, contando da história, de experiência, o que faz a diferença, que contribui também, né, para o sucesso e não só a parte técnica de ficar lá, pega assim, espeta lá, pega assim, pega assado, entendeu? Essa área que nos acompanha também, cada um tendo uma história que a gente acaba aprendendo com as histórias dos outros, entendeu? Se vocês gostarem desse tipo de bate-papo, comente aqui abaixo para nós, façam pergunta, deixem ideias, sugestões e nos ajudem a criar um outro script para a gente bater papo um outro dia e eventualmente a gente faz aí cada um certo tempo. Tem que ter alguém, né, para interagir, sozinho não dá, né? Mas aí eu chamo o Júnior ou faz com outra pessoa, entendeu? E a gente faz de novo. Vai depender de vocês, entendeu? Não de nós. Eu gostei, particularmente eu gostei. Olha aí, pessoal, deixa o like. Se você ainda não deixou um likezão, corre lá, deixa o seu like. E aproveita e já comenta. O que você achou dessa modalidade de vídeo de novela, por exemplo? Se vocês gostaram, se vocês acham que somou na vida de vocês, deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Depois a gente vai estar dando uma conferida e até pra gente medir, né? Fazer um termômetro e ver se a pessoa gostou ou não desse tipo de... É como se fosse um podcast, eu não sei se a gente pode chamar um podcast, né? Estilo podgraxa, né? Podgraxa é bom, Mecanicast. É isso aí. Valeu, gente. Um abraço, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí, ajuda nós a continuar aqui, porque eu gostei, mas não adianta partir só de um, né? Tem que ter todo mundo participando, porque continua sendo um bate-papo aqui, o nosso estilo de toda terça, estar com vocês. Valeu? Deixa o like, se inscreve no canal e a gente tá junto, misturado e agarrado na mesma chave sempre. Grande abraço, até a próxima.